Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. E sois vós a família universal. Querido Mestre e Irmão Maior Jesus, te pedimos, Senhor, a bênção nesse momento, que estamos com o nosso pensamento voltado a Ti, e para que possamos absorver bastante os comentários, queremos ouvir dos nossos irmãos que estão responsáveis pelo estudo da noite de hoje. Querido Jesus, te pedimos que sempre esteja nos lembrando da necessidade de estarmos perdoando aqueles que nos magoam e nos decepciona, para que os nossos dias possa ser mais leve e o nosso caminhar possa ser tranquilo e seguro, com os nossos sentimentos voltados para o amor. Como já sabemos, o amor cobre a multidão dos pecados. Só o amor irá transformar tudo o que está à nossa volta, tudo o que vai ao encontro dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Que possamos nos manter vigilantes para quando chegar o momento em que seremos testados, nos encontre em sintonia com o Pai Celestial. Que possamos lembrar que quando alguém deseja nos provocar, é porque não está bem. Que tenhamos compaixão e procuremos nos manter no equilíbrio para ajudar e assim também sermos ajudados. Pai querido, que o Senhor nos envolva na fé e que confiemos em Ti plenamente. Que tenhamos confiança que tudo passa e quando percebermos, sairemos vitoriosos mais uma vez. Que o Teu amor, a Tua paz e a Tua infinita misericórdia esteja e permaneça em nosso ser espiritual. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, boa noite. A leitura do Evangelho dessa noite está em Eclesiástico, capítulo 17, versículo 28 e 29. Quão grande é a misericórdia do Senhor, e o perdão que concede àqueles que para ele se voltam. Pois não se pode encontrar tudo nos homens, porque os homens não são imortais e se comprazem na vaidade e na malícia. Que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa virtual do Mempaz. Novamente, a nossa oração e o versículo sempre de mãos dadas, com uma mensagem bem casada.
e não é nenhum dos dois, né, que fazem o trabalho tem algum contato prévio com relação a isso. Então a gente vê aí que já há todo um preparo dos nossos irmãos trabalhadores da Seara do Cristo para esse momento. Todos dois falando sobre compreensão com o outro, sobre o perdão, sobre a importância de trabalharmos isso em nós, no nosso dia a dia, porque são nas pequenas coisas que a gente segue pecando. Então, que estejamos atentos a esses sinais que nos causam irritação durante o dia, estejamos também atentos ao como o nosso coração reage ao que o outro faz, literalmente a praticarmos o perdão, e se ainda não somos capazes de praticar verdadeiramente o perdão puro, mas de começarmos a praticar ao menos a compreensão, compreender que o outro também é tão inferior, tem o mesmo nível, ou um nível bem similar do que o nosso, que o outro erra, mas que a gente erra também. Todos nós ainda somos passíveis de erro. Então, se a gente ainda não consegue perdoar, porque de fato é um sentimento muito nobre, que não é fácil de ser desenvolvido, mas que a gente consiga trabalhar a compreensão de que o outro também está no momento de se modificar, assim como nós também estamos. Bom, dando início aos nossos estudos, hoje, como eu disse, quando abrimos, segunda-feira, nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos dar seguimento ao livro 2, né, a parte 2. No capítulo 6, nós estamos falando da vida espiritual. E nesse capítulo, que é bem extenso, bem extenso no sentido, né, de ter bastante conteúdo, bastante informação, nós seguimos falando sobre não só como posso colocar, né, dos predicativos assim, dos espíritos na erraticidade, mas de tudo que está ligado a antes de um reencarne, após um reencarne. Então, esse capítulo fala bastante sobre a vida espiritual, que é o título dele. Bom, nós vamos dar seguimento ao que foi feito na semana passada pela nossa irmã Ana Clara. Nós vamos continuar na questão 270. Nós vamos abrir o nosso estudo na questão 270. Que Kardec pergunta aos espíritos: a que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Então, por que uma pessoa dá preferência a seguir, por exemplo, uma carreira de músico ao invés de seguir uma carreira na medicina? Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta. Não é consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado em existência anterior? Então, aqui, os irmãos fazem esse questionamento para a gente, porque anteriormente eles já nos relataram que tudo que tudo que acontece na nossa vida, principalmente o que tem a ver com grandes fatos e que podem ditar um rumo na nossa vida, já foi programado na erraticidade, antes do nosso reencarne. Então, o que a gente pode considerar é que tanto está ligado às nossas escolhas, das provas que nós temos que passar, né, e por vezes também das expiações que nós temos que passar aqui nessa encarnação. Então, essa escolha de uma determinada profissão, ou de, por vezes, não ingressar no mundo acadêmico para ter uma profissão formal, mas desenvolver algum outro trabalho de forma que não dependa de desenvolvimento acadêmico,
ou seja, de entrar numa faculdade, de fazer um curso formal. Tudo isso está ligado a essa programação. E outra coisa que nós temos que considerar também, que é colocado aqui pelos irmãos, o progresso realizado em existência anterior, que é o quê? As vivências que nós já tivemos. Então, todos nós temos alguma ligação com essa profissão que a gente desenvolve hoje por alguma outra existência. Lógico que há vezes que, vamos supor que eu sou professora, e essa seja a minha primeira... Só um minuto, irmãos. Deu uma mensagem aqui no meu computador da minha internet. Parou. Perdão. Deu uma mensagem ali que minha internet estava instável, logo agora. Então, se nessa encarnação eu sou uma professora, vamos supor que seja a minha primeira encarnação enquanto professora. Isso, logicamente, tem um porquê. Seja para desenvolvimento dessa parte, que é saber ou lidar com crianças, ou lidar com o coletivo, de falar para o público, de ensinar, porque vamos combinar que ser professor, do meu ponto de vista, é uma das profissões assim mais importantes, porque é base para tudo. Então, às vezes você tem que passar pelaquela responsabilidade. Ou não, às vezes você já é professor, está sendo professor novamente, porque você já passou por aquilo, você já tem aquela identificação, e exercer essa profissão novamente vai te ajudar no seu desenvolvimento espiritual. Ou também a corrigir algumas falhas, alguns enganos anteriores que você pode ter cometido, não só em falha na sua profissão, mas também porque vai te ajudar a ter contato necessário com alguma situação ou algumas pessoas, e aquilo vai ajudar no seu progresso espiritual. (271) No estado errante, o espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Como pensa realizar seu progresso nascendo, por exemplo, entre canibais? Não são espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza daqueles dos canibais ou que lhes são ainda inferiores. Então, o que nós já podemos observar aqui? Nós vamos ler uma nota explicativa, mas o que nós já podemos observar aqui? Esses espíritos que nascem com povos ainda numa condição bem inferior à nossa, é porque eles ainda não têm o desenvolvimento para estar numa sociedade que tem os hábitos que nós temos hoje. Então, mesmo quando a gente tira aqui de um meio tão... ou 8 ou 80, né? A gente saindo da nossa, que hoje considera o canibalismo uma prática absurda, logicamente, mas às vezes por algum outro tipo de sociedade que, se a gente olhar para um milênio atrás, por exemplo, a gente já achava absurdo algumas práticas. Na China antiga, as mulheres eram obrigadas a utilizar sapatos pequenos, que você já deve ter visto fotos na internet, desses sapatos, para cumprir um requisito de beleza social. Então, elas usavam aqueles sapatos que deformavam os pés. Logicamente que nem se compara ao que nós estamos dizendo aqui com relação aos canibais, mas nós já vemos que não são práticas mais aceitas na sociedade hoje. Então, quando a gente faz essa comparação, quer dizer o quê? Que esses povos não tinham como, esse espírito ainda muito inferior, que eu digo, muito ignorante de conhecimento, ainda não tem como nascer numa sociedade que tem princípios éticos como os que nós temos hoje. Então, eles não têm nem essa capacidade de escolha que nós temos. Isso vai sendo desenvolvido.
até para o uso do nosso livre-arbítrio enquanto espíritos na erraticidade, isso também vai sendo desenvolvido de acordo com o nosso progresso moral e espiritual. Então, quando nós temos uma disparidade muito grande de uma pessoa, né, um espírito que já tem um desenvolvimento, uma sabedoria muito maior do que, por exemplo, uma tribo assim, esse espírito não vai nascer nessa tribo, e nem vice-versa. O que pode acontecer é algum espírito em missão vir dentre povos que não têm a mesma evolução que ele, mas não em um estado tão ignorante ainda, até porque ele não conseguiria passar nenhum tipo de mensagem. E nós vamos ver também que há espíritos que querem pular etapas e depois veem que, na verdade, foi uma escolha não muito sábia. Mas esses espíritos canibais não nascem em canibais aqui, mas qualquer outro espírito que ainda tenha características primitivas muito desenvolvidas, né, não nascem entre povos que já têm outra concepção social. Então, lendo aqui a nossa nota. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Ou seja, ainda há mundos que é uma situação bem inferior que a gente não consegue nem imaginar como é. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. Para eles, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os nossos antropófagos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue. Ou seja, estar ali em contato com algo que causa muita tentação a eles. Se não ambicionam algo mais elevado, é porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. Então, ele ainda não tem aquela capacidade, a percepção dele ainda não está desenvolvida a ponto de entender que ele precisa se educar para estar em outro meio, e que esse meio é o que vai ajudar no progresso dele. O espírito só avança gradualmente, não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. Então, retomando novamente o exemplo que vez ou outra eu coloco aqui com relação à escola. Não tem como a gente pegar uma criança que está aprendendo agora a ler e colocá-la junto com uma turma que já aprende física, matemática de forma mais desenvolvida. Ela não vai conseguir acompanhar porque ela não passou por um processo gradual de alfabetização. Ela não conseguiu ainda desenvolver uma linha de raciocínio para estar lidando com aquelas informações. Novamente, os irmãos colocam aqui a questão da reencarnação para justificar e para respaldar a justiça divina. Se nós pararmos para pensar, irmãos, toda vez que nós falamos de justiça divina, nós partimos do princípio que Deus criou a todos os seus filhos, e aí vamos colocar aqui, né, na concepção cristã. Deus criou a todos e nas mesmas condições, ele ama a todos nas mesmas condições. Então, se Deus ama a todos nas mesmas condições, não haveria porquê, se não fosse a reencarnação e da lei de ação e reação, não haveria porquê de tanta desigualdade no mundo. Por que ele colocaria filhos, falando de forma material,
numa condição material tão confortável, e outros que, do outro lado da rua, literalmente, como nós vemos muito no nosso país, passam fome. Isso não existe. Não existe a gente conseguir pensar num Deus justo para com todos e tentar raciocinar isso. Como que Deus seria tão justo assim, criando filhos e colocando em condições desiguais, tão extremas assim. Então, o que nós temos que pensar é que sempre raciocinar que a justiça divina, ela está intrinsecamente ligada ao projeto da reencarnação. A reencarnação é o nosso meio, é o nosso único meio, na verdade, de restituir todas as nossas falhas. E nós temos que dar graças a Deus por esse projeto existir, porque ele é muito amplo, é muito... A gente não consegue conceber, a gente não consegue imaginar tamanho trabalho que os irmãos têm nesse projeto. Porque tem que ser tudo muito ligado. Se a gente parar para pensar, nós estamos aqui, nós somos hoje 27 pessoas nessa ligação, né, nesse estudo. Olha quantas histórias distintas que os irmãos tiveram que trabalhar para além dessas pessoas terem seu projeto reencarnatório com suas famílias e seus amigos, ainda tiveram que trabalhar de forma que nos unisse para que isso tudo pudesse estar acontecendo. Não só a gente está aqui dividindo esse estudo de hoje, mas para nos reencontrarmos, para desenvolvermos um trabalho espiritual, também um trabalho material, que nós sabemos que a nossa casa desenvolve. Então, olha o tamanho conexão que tem que ser feita, tamanho trabalho que eles têm nesse planejamento. Então, o projeto da reencarnação não é nada aleatório. É muito bem trabalhado por esses irmãos que são responsáveis. E também, lógico, nós que somos responsáveis pelas nossas escolhas, o que nós queremos passar ou consideramos que podemos passar dessa vez ou não, ou numa próxima, enfim. Mas é um trabalho extenso, muito robusto. E isso tudo em nome do amor de Deus pelos seus filhos, o nosso Pai Jeová. Mostrando pra gente que sempre há uma oportunidade. Quantas vezes a gente precisar, ele vai dar essa oportunidade. E ele faz isso com todos. Então, é por meio da reencarnação que a gente consegue respaldar a justiça divina. E é muito, muito bom que a terceira revelação, que é o Espiritismo, consiga nos dar base para isso, né? Para a compreensão disso. Então, os irmãos continuam. De outro modo, que seria destes milhões de seres que morrem de todos os dias no último estado de degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Porque Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos outros homens. Então, os irmãos concluem aqui, né, fazendo um questionamento justamente para incitarmos isso na nossa mente, levantarmos essas questões. Porque é importante. Toda vez que Kardec pergunta e os irmãos respondem novamente com outra pergunta, é justamente para isso, para nos lembrar, olha, nós já falamos sobre isso. A gente já falou outras vezes aqui sobre justiça divina. Então, até mesmo aqui na nota explicativa, que é colocado por Kardec, mesmo quando ele faz isso, é para colocar de novo o nosso cérebro para pensar, olha, a gente já está falando sobre isso de novo, ele muito pedagógico, né? A gente está falando sobre isso de novo. Lembra? Isso aqui se encaixa, a reencarnação se encaixa com a justiça divina. Todas essas predisposições que nós carregamos já estão ligadas
a isso, ao nosso processo de reencarnação. 272. Espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre nossos povos civilizados? Então, dando continuidade à questão anterior, esses espíritos poderiam nascer em mundos mais civilizados? Sim, há os que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados entre vós, porque têm costumes e instintos que não condizem com os vossos. Então, aqui é o caso daquele espírito que quer dar um passo maior do que a perna. E aí, quando chega aqui, acaba sucumbindo, porque vê, ou aqui ou em outro planeta, claro, porque acaba enxergando que ele não está ainda pronto para aquilo. Então, quando a gente pega aquela criança que está aprendendo a ler e coloca numa série bem mais adiantada, ela vai chegar lá e vai perceber que ela não está preparada para aquilo. E é isso que acontece com esses espíritos que pedem para vir numa condição mais avançada. E aí, quando chegam aqui, ou num planeta mais avançado do que a condição deles, percebem que ainda não tem esse preparo. Então, apesar de termos o livre-arbítrio para escolhermos, né, e nesse caso aqui, do que pede, é porque ele já tem um pouco mais de noção do livre-arbítrio, mas ele ainda não tem a condição do autoconhecimento. Ele sabe que ele precisa se desenvolver, e ele quer desenvolver rápido, mas ele ainda não conhece a sua própria situação. Então, até nesse quesito, é importante o autoconhecimento. A gente se perceber diante das situações, foi até o que Marinês comentou lá na oração, o que está irritando a gente? Isso faz parte do autoconhecimento. A gente se perceber nas situações também nos auxilia nas escolhas que nós fazemos, tanto aqui quanto na erraticidade. Às vezes a gente, não só aqui, mas na erraticidade, a gente escolhe uma prova para passar porque quer logo adiantar um processo, mas às vezes a nossa ansiedade é muito maior do que a nossa capacidade de autopercepção, de autoconhecimento. Então, às vezes a gente acaba tentando dar um passo maior do que a perna e, logicamente, que isso não vai dar certo. Da mesma forma que há irmãos, que a gente já até conversou aqui nas 2 últimas semanas, há irmãos que escolhem provas tão que não tem um grau de progresso significativo, porque tem receio, porque preferem o comodismo, ou ainda não se sentem preparados para aquilo, para uma prova maior. Então, da mesma forma que há esses irmãos, também há os que querem dar esse passo grande e não conseguem alcançar o objetivo. Então, é muito importante a gente se conhecer, não só aqui, durante a nossa encarnação, mas também na erraticidade, para a gente saber do que a gente é capaz. O próprio mentor já nos disse, certa vez, quando ainda estávamos no salão do grupo, que nós somos muito inteligentes e que nós não temos noção do tamanho da nossa inteligência, da capacidade da nossa inteligência. E que a gente deveria aprender a usar isso. Porque a gente não sabe fazer o uso total dela. Então, a gente tem que começar a desenvolver essas coisas para o nosso bem. E não é só para o nosso bem material. É também para o nosso bem espiritual. Começar a usar essas capacidades que nós temos, ainda que ou adormecidas, ou que nós nem sabemos, não conseguimos reconhecer dessa forma como ele reconhece muito melhor do que a gente, para o nosso benefício espiritual, do nosso desenvolvimento. Usar também para o benefício do outro.
que vai acabar sendo nosso benefício também, mas é fazer isso pelo outro sem pensar na recompensa. É pensar que é a nossa obrigação em fazer o bem ao outro. A gente tem que começar a ter essa compreensão para não parar de achar que é uma via de mão dupla, tem que ser um vai e volta. Não, a gente tem que, por uma questão cristã, e que além da nossa questão religiosa, né, da nossa condição de irmãos espirituais, a gente tem que começar a fazer isso também em nome da ética social, estar ajudando as pessoas da melhor forma possível. Mas a gente tem que começar a desenvolver isso na gente também, sem achar que a gente está fazendo isso só por recompensa. A gente tem que fazer isso porque é necessário. É necessário a gente aprender a olhar para o outro. Senão a gente vai viver nesse ciclo sem fim que a gente está vendo acontecer aí. A quantidade de coisas que nós estamos vivendo no mesmo momento. Isso tudo porque as pessoas não conseguem olhar para o lado. Ou não conseguem olhar para dentro. E entender que o mundo não é só ela. Existe todos os outros. Então a gente tem que começar a desenvolver essas capacidades. Nós temos mais uma nota aqui. Esses seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade no seio da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas retomam o seu lugar e talvez ainda ganhem com isso. Então, vamos tirar até um pouco aqui do termo só com relação aos canibais, porque a gente volta numa ponta muito extrema, né? Mas até mesmo irmãos que hoje estão numa condição um pouco inferior à nossa e que vivem na nossa civilização, já é possível perceber quando esses irmãos não têm uma condição, digamos, tão civilizada. Eles acabam destoando. E por vezes que eles possam até voltar a alguma tribo espiritual, digamos assim, ou para algum planeta que tem uma condição semelhante a dele, às vezes até ele vai voltar e vai se sentir um pouquinho melhor, um pouquinho mais de progresso lá. Mas destoa, não adianta, porque ainda está numa diferença de desenvolvimento espiritual muito grande. Irmãos, qualquer dúvida, se quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade para colocar aqui no nosso chat, por favor. (273) Um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem? Então, um homem que já está um pouco mais avançado, aqui seria a situação contrária, né? Poderia reencarnar numa condição entre espíritos que ainda vivem em meio selvagem? Sim, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Aquele que exerceu o mando em certa época pode, em nova existência, obedecer aos que se curvavam ante a sua vontade. É uma expiação que Deus lhe impõe se abusou do seu poder. Um espírito bom também pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Trata-se, então, de uma missão. Então, aqui, nesse parágrafo, nós vamos falar sobre várias coisas. Primeiro, com relação a essa expiação da pessoa que abusou do poder.
Já vai ser, eu acho que é a segunda vez que eu falo sobre poder aqui, né? No outro estudo, no estudo anterior, eu também falei sobre o poder. Novamente, sobre a prova que é ter poder. Principalmente quando você é responsável, assim, por um grupo de pessoas. Sejam essas pessoas estudantes, trabalhadores, população ou uma organização. Ter poder é sempre uma prova muito grande. E quando a gente se deixa cegar pelo poder, nós temos que enfrentar expiações muito sérias. Porque, como é colocado aqui, até que há irmãos que em missão podem descer, né, a sua escala e reencarnar como missão, reencarnar como um líder, como missão para trazer progresso a essas pessoas, há também pessoas que, como Gandhi foi um grande líder. E ele tinha poder. O poder dele era o quê? Influência. E a gente sempre pensa no poder material. Ele não, ele tinha um poder de influência. Irmã Dulce. E tantas outras pessoas, vamos trazer até um pouco mais agora para a nossa atualidade. O Papa. O Papa é uma figura de poder. Ele tem muita influência. A gente sabe que a igreja possui muito poder material, mas ela também possui muita influência na vida das pessoas, na vida política e na vida pessoal. Então, estar ali também é uma missão e pode ser uma prova muito grande também, não sucumbir, né, não se deixar levar por aquele poder. Mas falando de irmãos que tinham poder e que souberam fazer bom uso, a gente tem muitas referências de irmãos que eram espíritos elevados e que foi muito claro para a gente que deram um passinho para trás para vir aqui nos dar a mão, deixar exemplo de como devemos ser. Então, o caso do poder, ele é de fato uma expiação muito grande. E aqui também nós temos uma nota, em cima da questão, tem uma nota que está, a nota de número 32, e embaixo, pelo menos não sei na de vocês, na minha edição, que é da FEB, eu não vou saber dizer agora qual edição da FEB, mas enfim, na minha edição da FEB tem uma nota explicativa lá no final, na página 647. Eu não vou ler a nota por inteiro aqui para vocês, a minha edição de 2011. Eu não vou ler a nota inteira aqui para vocês, porque elas são várias páginas. Mas, em suma, o que a nota explica? Porque aqui fala muito sobre raça. E a nota explicativa, como fala de raça e de escravidão, a nota explicativa é para justificar que Kardec, nesse momento, ele falava com a concepção e a linguagem que era daquela época. Mas que a FEB cumpriu, né, colocou essa nota, porque era um acordo com o Ministério Público Federal, que eles iam colocar essa nota explicativa para demonstrar a ausência de qualquer discriminação ou preconceito nesses trechos em que Allan Kardec cita raça, tribos inferiores e nomeiam outras tribos que são colocados como inferiores porque ainda não têm o mesmo tipo de comportamento social do que o nosso. Então, é uma nota bem extensa falando que todo o estudo da doutrina espírita tem como base o cristianismo e a evolução da ciência. E que há muitas coisas que, logicamente, vão evoluindo com o passar do tempo. Como nós vimos que quando Kardec lançou a codificação, ainda havia muitas coisas obscuras na ciência e muitos termos que eram utilizados
que hoje não se utilizam mais, ou que hoje também já foram desmistificados muitos pontos que ainda não eram esclarecidos pela ciência. Mas, em suma, a nota vai falar que a doutrina espírita, assim como ela tem a base no cristianismo, na caridade, no progresso, ela é contra, logicamente, qualquer forma de preconceito e justificativa desse tipo de colocação de raça inferior para preconceito, para subjugar alguém. Falando em língua clara, né? O espiritismo ele é completamente contra o preconceito, seja ele colocado por tipo de sociedade que a pessoa vive, pelo meio que a pessoa vive, pela cor de pele ou por qualquer outra condição. Pode parecer meio óbvio ter que falar isso hoje, mas nós ainda vemos na nossa sociedade muitos capítulos de preconceito, não só por cor de pele, mas por pessoas que não têm uma condição física considerada normal, ou por qualquer outro comportamento que seja considerado fora do padrão. Então, só para deixar bem claro na nota, que a doutrina espírita não é preconceituosa, nem Kardec também o era, e coloca até alguns pontos que ele era contrário aos cientistas na época dele. Mas, assim, vale muito a leitura, tá, irmãos? Até mesmo para nós compreendermos porque que, por vezes, Kardec ainda usa alguns nomes, algumas referências em que hoje nós até evitamos fazer, né? Principalmente quando se fala tribos inferiores, para pessoas que não têm ainda um desenvolvimento, um acesso à informação como o nosso, não pegarem a doutrina espírita, não pegarem a codificação e ler tribos inferiores e achar que, por exemplo, existe uma justificativa para matar índios em nome de uma religião porque são tribos inferiores. Não, isso não existe. Somos todos seres humanos criados na mesma condição. Não existe justificativa para nada disso. Para nenhum tipo de violência existe justificativa. Relações de além-túmulo. 274. Ficou claro, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá todo mundo tão quietinho hoje? Qualquer coisa pode colocar aqui no chat. As diferentes ordens de espírito estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação de autoridade? Então, há entre os espíritos, entre as ordens dos espíritos, essa subordinação? Sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Obrigada, Tânia. Então, o que nós até é lógico até, né, para a gente. Há pessoas, e não vou nem falar só de pai, mãe e avós, né, porque é uma condição muito diferenciada para cada família. Mas há pessoas com as quais nós temos ligação e que é nítido o nosso respeito, né, pelaquela pessoa. Ela fala alguma coisa, dá algum conselho, a gente até repensa. Então, por aí a gente já vê que aquele espírito ele já tem uma elevação maior do que a nossa. E quando os irmãos colocam que é irresistível, um ascendente moral irresistível, não adianta. Por exemplo, quando o mentor fala alguma coisa com a gente, não adianta, a gente vai respeitar.
né? Ou pelo menos a gente vai se esforçar muito para respeitar. Mas a gente é perceptível a nossa subordinação às colocações dele. Porque a gente não consegue, como os irmãos colocaram, é irresistível, a gente não consegue não seguir os ensinamentos dele, né? Ou pelo menos se esforçar para isso. Talvez a gente não consiga fazer ainda 100%, mas a gente vê o quanto nós temos respeito ao que é colocado por ele. E nós vemos também, já lemos, por exemplo, nos livros que nós temos às terças-feiras, ou em outros livros da literatura espírita, nós vemos que os irmãos que nos relatam, por exemplo, o André Luiz, na época em que ele fez os relatos, né, dos livros dele, ele ainda não tinha uma evolução tamanha quanto aos espíritos que guiavam o trabalho dele. Mas era nítido a subordinação dele àqueles espíritos. Né? Os espíritos que tocavam o trabalho, que lideravam o trabalho, e eles chegam ali para poder exercer um trabalho, comandar um trabalho, já é nítido para eles. Já é a própria figura deles, o jeito de falar, de se portar, como a imagem que o perispírito passa para eles já é bem diferenciada. Então, é um tipo de subordinação que ela não precisa ser exigida, ela já vem colocada para os que estão de maneira inferior. 274A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Então, eles conseguem fugir dessa autoridade? Os irmãos respondem: eu disse, irresistível. Então, a gente não consegue sair dessa subordinação. É irresistível para nós. Não tem como. A gente sempre vai se colocar ali, né, à disposição, vai perceber que a nossa percepção com relação àquele espírito é diferente de uma percepção com um espírito similar, por exemplo. 275. O poder e a consideração de um homem que um homem desfrutou na Terra lhe dão alguma supremacia no mundo dos espíritos? Acho que essa a gente já sabe, já está cansado de saber, né? Não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Leu os Salmos. Então, nós já sabemos que, além de todas as vezes e de todas as formas que isso já foi colocado para a gente, no nosso livro Mãe, como diz o nosso mentor Paulo de Tarso, que é a Bíblia, né? Que ele nos explicou belamente que a Bíblia é porque é a mãe de todos os livros, né? Ainda assim, nós temos no capítulo 7, segundo o Espiritismo, falando sobre os bem-aventurados, os pobres de espírito, que é um pedaço do Sermão da Montanha, e ainda todas as considerações que foram sendo colocadas lá na Bíblia sobre que os humilhados serão exaltados. Né? Então, que a gente entenda de uma vez por todas que o fato de um espírito ter poder aqui não significa necessariamente que ele tenha algum tipo de poder no plano espiritual. Muito pelo contrário. Né? Assim, a maior parte das vezes, novamente, o poder é colocado em nossas mãos como forma de prova. Então, muitas pessoas que nós vemos hoje, vamos colocar aqui até figuras públicas, que fica um exemplo mais fácil, que têm poder nas mãos e que fazem mau uso desse poder, que a gente vê pessoas sucumbindo por isso, em condições, né, tristes, miseráveis, enfim.
a gente vê que esse poder está sendo mal utilizado. E que depois, quando ele desencarnar, ele vai ver que aquilo, na verdade, era pura ilusão, né? O que ele pensava com relação ao poder que ele possuía era pura ilusão. Ele se iludiu naquilo e não cumpriu com sua prova, não andou. Muito pelo contrário, ficou estagnado e ainda angariou novos débitos. Então, novamente, é muito importante a gente ter consciência do poder que nós temos nas mãos. E por mais que a gente não tenha um poder social tão grande, a gente tem nossas formas de poder com as pessoas que estão ao nosso redor, com a nossa família, filhos, enfim, amigos e pessoas que nós carregamos conosco na nossa vida. A gente tem que ter muito cuidado, trabalho, a gente tem que ter muito cuidado como que a gente exerce esse poder. E, além disso, ainda temos os relatos, né, de irmãos que, não só no Evangelho, mas também no Céu e Inferno, e tantos outros livros que nos relatam que eram reis, rainhas aqui na Terra e que, quando desencarnaram no plano espiritual, perceberam que aquilo não dizia nada. Era insignificante para o que eles vivenciaram ali no plano espiritual. 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Pois bem, o maior na Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Primeiramente, quando os irmãos nos colocam aqui, o maior na Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. A gente pode lembrar aqui, por exemplo, Jesus. Ele estava entre nós, e outros que estavam no poder e se julgavam maiores do que ele, na verdade eram menores. E isso pode ocorrer mais vezes do que a gente imagina. A gente sabe que Jesus é o nosso exemplo extremo, mas nós podemos perceber outros exemplos assim na nossa sociedade e também no nosso convívio. Novamente, por observação, a gente consegue perceber as pessoas, os comportamentos dela e até mesmo os nossos, né? Por isso, novamente, é importante nós nos conhecermos e observarmos mais o outro, ouvirmos mais o outro. Às vezes a gente quer muito falar, a gente esquece de ouvir. Ouvir é muito importante. Você só vai conhecer o outro quando você ouvir o outro. Então, só assim você vai conseguir delimitar, não só delimitar, que eu digo assim, entender a função daquela pessoa na sua vida e a sua função na vida dela. Se você não tiver essa capacidade de observação, você vai estar vivendo de maneira aleatória, né? A gente tem que começar a entender essa necessidade da gente perceber mais o nosso entorno, o nosso redor. E ainda aqui os irmãos colocam que aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Aquele que se exaltar, o se exaltar aqui a gente já consegue ver, né, de longe a vaidade. A vaidade, ela anda de mãos dadas com o egoísmo. Então, assim, é igual comprar aquele lanche combo que vem o hambúrguer com refrigerante, né? Não basta vir o colesterol, vem a glicose junto, que é para poder acabar ali com a gente. Exatamente assim. Eles andam juntos. E são dois sentimentos. E a gente, quando fala de vaidade, eu não falo
do cuidado que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa imagem. Lógico, quando eu tô falando de cuidado extremo, não tô falando de cuidado normal, comum, que a gente tem que ter, realmente. Mas estou falando da vaidade, da necessidade de sempre ser exaltado, reconhecido. O egoísmo, a mesma coisa. O orgulho também, como colocado aqui por Laura. O orgulho também está ali, tudo junto. Com a vaidade, o egocentrismo, o orgulho, eles andam ali, ó, de mãos dadas. E o orgulho está em cada coisinha tão pequena. Às vezes a pessoa está oferecendo ajuda. E eu falo por mim, gente. Hoje o moço veio entregar água aqui no prédio. Aqui no prédio eles não podem subir mais por conta de segurança. Ele veio deixar 2 galões d'água. Aí ele se ofereceu para me ajudar a subir. Para me ajudar a subir o lance de escada com os galões d'água. Não, precisa não, que isso, pode ir. Eu disse, gente, para que eu neguei, né? Podia ter deixado ele subir os galões de água para mim. Mas não, por quê? Orgulho. Quer fazer tudo sozinha. Então, assim, o orgulho, eu tô falando isso no lance do dia a dia, mas o orgulho, ele mora nas pequenas coisas, assim como o nosso egoísmo e a nossa vaidade. Por isso que é importante a gente estar atento a isso. E aqui, só para encerrar também, quando os irmãos falam, né, do ensino de Jesus quanto ao humilhar, não é você se colocar numa condição de submissão, tá, gente? Não é de você se colocar numa condição de sofrimento. Não é isso. É da gente entender, até no início, quando fala do ter paciência com o outro, compreender o outro. Às vezes a gente tem muita necessidade de responder a uma colocação. Para quê? Né? Às vezes a pessoa tem uma fala agressiva, que se você responder, não vai te trazer nada. Depois a gente ainda fica assim, não, eu falei pouco, eu devia ter falado que isso, que aquilo. Pra quê, gente? Que isso vai levar ao quê? A não ser que seja uma causa que você esteja exercendo uma profissão, que você esteja de fato se defendendo de algo muito sério. Agora, para você perder sua paciência, a sua razão, se exaltar, porque a pessoa falou alguma coisa que você não concorda, e aí começa uma discussão, daqui a pouco tá você sem falar com uma pessoa que você gosta, sem um familiar, tudo porque você quis sair, como diz o ditado popular, sair por cima da carne seca. Então, assim, esse humilhar não é de se humilhar, é da gente aprender que tem luta que não vale a pena lutar, gente. É melhor a gente ficar na nossa, sabe? Não, é perca de tempo, literalmente. Tem coisa que é melhor a gente deixar e entender que assim como nós temos o nosso tempo, o outro também tem. E eu acho que Chico, né, nosso querido Chico Xavier, ele ensinava isso muito bem a gente, e ensina ainda. Né? Quantas pessoas tinham essa coisa de querer rebaixar ele, estar tentando realmente humilhar. E ele não é que ele se colocava numa posição de sofrimento naquilo, mas ele tinha compreensão de que aquela pessoa ainda não estava no tempo dela. Ela ainda estava numa condição diferente da dele. E ele calava e sentia. E por vezes ele ainda fazia piada dele com a situação. Então, é a gente aprender nessas pequenas coisas a trabalhar a nossa humildade. A começar a ter esse controle da nossa vontade de falar, né? Controle da nossa língua, literalmente. E exercer um pouco mais o trabalho dos nossos ouvidos. Aproveitar essa capacidade que a gente tem dupla, aproveitar um pouco mais isso. E quando a gente ouve também, a gente aprende muito. Às vezes a gente aprende bastante, ouvindo o outro. E com aquilo a gente pensa, nossa, agora que eu sei disso, eu não vou me submeter a tal situação assim. Então, por vezes, a gente até aprende a sair de algumas emboscadas da vida por ouvir a experiência do outro, ou por até ouvir
aquela ofensa, assim, mas de pensar, poxa vida, isso eu não vou repetir com ninguém, porque dói. Laura colocou aqui pra gente que a humildade, chave para dissolver o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Sim, com certeza. Com certeza é uma capacidade que a gente ainda tem que aprender muito a desenvolver. Bom, irmãos, mediante ao silêncio de hoje, muito obrigada, Laura, pela participação. Nós vamos encerrar aqui o nosso estudo dessa noite. Espero que tenha sido esclarecedor para os irmãos, que tenha ajudado aí a todos. Muito bom estar aqui com vocês nessa segunda. Que tenhamos uma semana abençoada e uma semana de paz. Desejo a todos. Vou colocar aqui, então, o nosso hino de encerramento, a nossa oração. Vou tomar a liberdade de fazer um pedido, inclusive aqui hoje, a todos que possam aí estar orando. A gente sabe que tem acontecido muitas situações e que são necessárias para esse momento de regeneração que nós estamos passando, mas hoje que nós falamos aqui, por exemplo, de tribos ou de espíritos que ainda não têm uma compreensão semelhante à nossa, então que nós possamos pegar isso como exemplo, fazer nossas orações, nossas melhores vibrações para pessoas que têm sofrido tanto com a violência no nosso país e também em Israel e Palestina, que é uma terra que serve como referência para as 3 principais religiões do nosso planeta: o cristianismo, o islamismo e os judeus. Então, que a gente possa fazer essa corrente de oração por esses povos que ainda entram em conflito por razões religiosas, né, em nome de Deus até, se a gente for buscar o fundamento histórico do conflito. Mas, enfim, deixo aqui minha solicitação aí de vibração por essas pessoas que vivem sem paz há anos. Muito obrigada, irmãos. Vou colocar aqui nosso encerramento. Uma boa noite a todos. Tua verdade era a verdade do mundo, mas a verdade do mundo não satisfaz. A tua dor era um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nesta estrada somente quem dá mais do que recebe, dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Hoje tua estrada é adornada de flores, segues teu rumo sem olhar para trás, pois descobriste a alegria que existe em espalhar tua luz em sopros de paz. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nesta estrada somente quem dá mais do que recebe,
dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Andai como filhos da luz, andai como filhos da luz, andai como filhos da luz. E assim, querido Jesus, chegamos ao final de mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu santo nome. Estamos com as nossas energias renovadas, nossa esperança fortalecida, acreditando, Senhor, cada vez mais que dias melhores virão e que nós possamos nos manter vigilantes para que sejamos instrumentos de auxílio para o nosso próximo e que nós tenhamos consciência que é preciso que passemos por provações, desafios, obstáculos, sabendo que irá surgir tudo isso na vida de todo mundo. Mas, para os que têm a Ti no coração, sabemos que são momentos de fortificação, quando bem aceito essas provações. O Senhor nos ama infinitamente e com certeza não iria nos deixar passar por provações que não fosse para o nosso crescimento espiritual. Que sejamos firmes em nosso propósito, que sejamos leais à causa, que sabendo que é nobre e enriquecedora para essa nossa encarnação. E assim, vamos caminhando com a certeza que somos muito amparados pela providência divina, que tanto faz por nós. Obrigada, Senhor Jesus, por teu amor e o teu carinho por todos nós. A todos, querido Jesus, que te buscam de todas as formas, possam ser ouvidos e atendidos naquilo que for para o seu melhoramento espiritual. Que o nosso descanso da noite de hoje possa ser amparado e protegido pelas vibrações positivas. Abençoa-nos, Senhor, porque precisamos muito de Ti. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.